Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias, na Horizonte Algarve. Olá, muito bem-vindos novamente à nossa rubrica Aqui e Ali. Desta vez viemos de carro, não viemos de moto, mas estamos no Motoclube de Albufeira e vamos tentar perceber aqui um bocadinho o que é que eles fazem, quais são as atividades, o que é que vão fazer proximamente. Toda a atividade que têm tido durante estes últimos 30 anos, porque afinal eles já têm 30 anos de fundados, não é? Por dizer assim. Temos aqui o presidente Pedro Fernandes, está aqui no meio, muito bem. Temos o vice-presidente Alexandre Cabrita, olá, aqui connosco, e a tesoureira Ivone Rodrigues, olá, boa tarde. que representa as mulheres aqui no Motoclube. Também. Anda tudo aqui direitinho. Mas pronto, vamos aqui falar principalmente com o presidente. Falar um pouco sobre o clube. Quando é que surgiu o clube? Em que ano? O que é que tem feito? O clube vai fazer 32 anos agora em fevereiro de 2023. Dia 22, portanto, começou com um grupo de amigos, entusiastas, pessoas que já estavam aqui no concelho já há algum tempo, em que se começaram a juntar, neste caso no Bar Azul, há muitos anos, ali ao pé da Vila Magna, onde havia o Michaels, e a partir daí começou como um grupo de amigos a organizarem e sentiram a necessidade, algum tempo depois, de então fazer algo mais. Não nos podemos esquecer que há 30 anos atrás o número de motas no Algarve, ou em Portugal, era muito reduzido. Sim. Portanto, houve essa necessidade de se juntarem e lá está. E assim começou. Mas houve um boom ali, houve uma época que surgiram todos os motoclubes aqui. Sim, aconteceu muito quando a Federação de Motociclismo, ou seja, propôs a Federação dos Clubes. Portanto, e nós, como outros clubes, neste caso em Portugal, fomos os primeiros a aderir. Ou seja, nós somos filiados da Federação Portuguesa de Motociclismo desde 91. Desde 91. E aí continuamos, portanto... Mas a inscrição, portanto, quase todos os clubes coincidem em que têm 30, 31, andam mais ou menos ali todos na mesma... Sim, houve um grande boom de motas nessa altura, nos anos 90, aliás, todos os fins de semana havia concentrações ou corridas, ou seja, foi um boom muito grande. O problema não é criar um clube, o problema é manter um clube, neste caso, saudável, a crescer e com prosperidade. Esse é o nosso grande desafio. Quando se refere a saudável, está-se a referir a quê, exatamente? Saudável, andarmos de motas, sermos um clube de motas e, neste caso, poder retribuir à sociedade. É assim que nós vemos. Acredita que, portanto, quando fala de um clube saudável, acredita que é essa a imagem que passa para o exterior? É essa a imagem do... Eu espero que sim. Aliás, porque nós somos um clube bastante abrangente, temos cerca de 200 sócios de todas as classes sociais e com todo o tipo de empregos. Todo o tipo de moto também? Todo o tipo de moto, exatamente, sem dúvida. Desde que tenha duas rodas é sempre bem-vindo. E nós tentamos dar à sociedade, retribuir à sociedade o que recebemos e temos pessoas de todos os quadrantes. Portanto, somos bastante polivalentes. Mas, portanto, o Pedro Fernandes é presidente, é recente, há pouco tempo. Sim, está sou no recente. Nós tivemos eleições no ano passado, em outubro do ano passado, portanto fizemos há pouco mais de um mês, um ano, neste caso, e irá haver eleições agora e nós vamos concorrer. Mas é que é todos os anos? Não, os nossos estatutos são diferentes, portanto a primeira vez neste caso será de ano a ano e agora será uma eleição para os próximos 3 anos. Muito bem. De qualquer maneira, o nosso intuito, e nós estamos cá todos há muitos anos, é dar continuidade ao que o Motoclube já vinha sendo. Sim, ou porque seja, são 30 anos, não é? São 30 anos. Portanto, a nossa pretensão é dar continuidade e, se possível, formar novos sócios, mais novos, porque andamos todos na casa dos 50, tirando o Alexandre, que ainda falta... Tem 49,5. Nós precisamos também de renovação, porque nós pensamos que o Motoclube pode e deverá crescer mais, sempre em prol, neste caso, da nossa população, e precisamos também de uma renovação. Quando entrou para o clube, ou quando foi proposto entrar para o clube, para presidente, certamente teria ideias inovadoras. Porquê é que houve essa mudança? Houve uma mudança porque nós já tínhamos uma direção, o presidente estava cá há 18 anos, e nós não nos podemos esquecer que todos nós somos voluntários, ou seja, nós passamos muito mais tempo aqui do que se calhar seria suposto, porque nós temos um plano de atividades muito abrangente.
o que nos leva, neste caso, no nosso tempo livre, a tentarmos encontrar e tudo O mais. vosso tempo livre geralmente é vir para cá. O nosso tempo livre entre a família e tentar equilibrar e fazer as atividades, sim, é aqui muito passado no motoclube. Nós fazemos bastantes atividades e requer o seu planeamento. Já que fala de atividades, qual é o vosso plano de atividades anual? O nosso plano de atividades é feito anualmente, como referiu, ou seja, iremos agora fazer no mês de novembro, dezembro, em que será depois, neste caso, proposto aos sócios e os sócios irão aprovar. Ou seja, o nosso plano de atividades, além de ações sociais, de passeios, de provavelmente recolha de tampinhas, de algum apoio que as associações nos peçam, de recolha de alimentos ou de leite, ou o que seja, depois também tem os nossos grandes eventos, que é o Motorrally, que nós, por acaso, este ano temos um sócio que foi tetracampeão do Motorrally a nível nacional, temos o Motofest, que realiza-se em maio todos os anos, que é aqui no centro da Albufeira, e temos depois também a Subida Impossível, que se realiza, neste caso, em novembro, em Silves, porque infelizmente não temos aqui no nosso concelho uma serra que nos permita fazer isso. Não? Ou bem que tem a mar, ou bem que tem a serra. Exatamente. E durante o Covid, é inevitável perguntar, já que vocês têm tantas atividades, certamente tiveram muita atividade durante o Covid. Sim, não a nível de passeios ou a nível interno, porque todos nós fizemos e ficámos todos em casa, mas neste caso, e aqui o Alexandre teve um papel muito, muito importante, coordenou neste caso com as várias associações e tudo mais as suas necessidades. E o que nós fizemos, como muitos outros, a nível do WhatsApp e comunicarmos entre nós, fazíamos escalas, neste caso, de serviço se fosse necessário, para ir buscar água ou o que fosse. Não só neste caso da pandemia para ajudar, neste caso, as pessoas que sofreram realmente com a falta de alimento ou tudo mais, mas também da guerra da Ucrânia. A nossa carrinha fez muitos quilómetros a ajudar as pessoas que vieram, neste caso, para o concelho e precisavam de algum tipo de apoio. Alexandre, como tem sido essa logística de entrega de águas, de comida? O que é que têm feito exatamente? Bem, sendo uma associação, é claro que há limitações a diversos níveis, mas isso é contornado com boa vontade, acima de tudo com a vontade e disponibilidade dos sócios, porque sem eles isto também não funcionaria. Mas sim, normalmente recebemos contacto ou percebemos, às vezes estamos alertados para necessidades de associações cá do concelho. Posso referir concretamente a determinada altura o CASA tinha falta de leite, tinha carência de leite, e organizámos aqui uma recolha de leite a nível interno. Paralelamente fizemos contactos com grandes superfícies do concelho que acabaram por contribuir também para isso, e no espaço ali de 2 semanas conseguimos reunir leite suficiente para suprir as necessidades do CASA durante um mês. Depois também, quando possível, podemos articular a recolha de alimentos. Já nos foi solicitado no transporte de móveis para famílias carenciadas que necessitavam. Vocês têm a carrinha? Porque temos a carrinha. Há uma carrinha? Há uma carrinha que nos permite fazer esse tipo de coisas quando recebemos esse tipo de contacto. Portanto, mas, basicamente o que queremos aqui passar é que somos um clube aberto à comunidade e queremos, quando nos é possível, responder às necessidades dessa comunidade. Claro. Ao dizerem que são todos voluntários, portanto, não existe uma estrutura base, um secretariado, alguém que esteja num horário laboral normal? Vamos pôr desta forma, somos todos voluntários em que há pessoas, neste caso, pela profissão que têm, ou neste caso, como estão agora na vida, têm algum tempo disponível. Nós, na direção, somos cerca de 11 pessoas, em que coordenamos depois com os sócios e com a sua disponibilidade, porque, por exemplo, entre maio e outubro tudo é mais complicado, mas no inverno, ou seja, nós, tendo também um número de sócios suficientes, conseguimos articular, neste caso, as ações que podemos fazer. Mas sim, somos todos voluntários e retiramos todos o nosso tempo pessoal, mas com muito gosto. Isso é ter muito amor à camisola, não é? Ter muito amor à camisola. Há quem veja jogos de futebol, nós vemos o Motoclube da Albufeira. Muito bem, muito bem. E a nível de apoios, como é que funciona? Tem tido, como todas as associações, vários apoios do Estado, do município? Como é que tem sido? Sim, nós, apesar de tudo, não nos podemos queixar.
Ou seja, nós fazemos sempre o nosso plano de atividades e a Câmara tem respondido, entre aspas, por assim dizer, à altura da possibilidade da Câmara e também do que nós fazemos. Ou seja, nós tentamos, neste caso, retribuir sempre à sociedade, mas no início dos eventos, seja principalmente a nível logístico, precisamos de muito apoio, que nós não temos, não é? E a Câmara aí tem tido um papel fundamental, fulcral, aliás. Sem esse apoio, quando digo Câmara, seria também as juntas de freguesias e tudo. É tudo. Ou seja, seria-nos impossível. O que nós depois fazemos é reverter de volta à sociedade, não é? Nós fazemos o nosso plano de apoios também, em que nos é, por vezes, concedido algum dinheiro, neste caso, para ir realizarmos os eventos, ou seja, obras ou tudo mais, e isso tem acontecido, não nos podemos queixar. Quando fala de obras, fala, por exemplo, de obras aqui na vossa sede, no vosso espaço? Sim, a nossa sede tem 30 anos, não tem, já tem 30 anos aqui, ou seja, é um espaço de 32 metros quadrados, em que cada vez é mais difícil nós estarmos aqui juntos. Nós somos cerca de 200 sócios, portanto pode compreender que quando fazemos assembleias... Não cabem aqui os 200. Não cabemos aqui, ou não cabemos. É um esforço muito grande que nós fazemos. É mais complicado, porque nós temos duas associações de um lado e do outro, não temos por onde crescer e temos também moradores por cima, o que é compreensível, o barulho... Talvez algum ruído... Há muito ruído, ruído. Nós festas não podemos fazer aqui, ou seja, fazemos alguns convívios durante a tarde, também temos que tentar respeitar os moradores. Claro. Se com um prédio em cima não... Com um prédio em cima não é, ou seja, nós pelas atividades que fazemos e toda a estrutura que precisamos de um espaço novo. E é isso algum que estamos terreno, talvez? Algum terreno nós podemos construir, nós precisamos da primeira ajuda. E quem é que poderia ajudar? A entidade local. Ok. Mas se calhar algum voluntário ou alguma, não sei. Isso eram mecenas e isso era ótimo, mas nós temos que compreender que estamos numa terra, entre aspas, em que é tudo muito caro, tudo vale muito dinheiro, e é difícil nós conseguirmos um espaço adequado à nossa dimensão. Claro. Aliás, nós sendo um dos clubes mais antigos do Algarve, se calhar, e eu não queria mentir, mas deveremos, com certeza, ser o clube que temos a sede mais pequena ou não coincidente com o que fazemos em prol da sociedade. Mas os outros têm sedes grandes ou maiores ou mais recentes, porquê? Porque houve alguém que avançou, houve apoio. Sim. Ok, e era isso que vocês estavam neste momento. E é isso que nós andamos a pedir e a apresentar projetos. Meus amigos, nós precisamos de uma sede condigna. Nós temos a certeza absoluta que quando tivermos uma sede nós podemos contribuir muito mais para a sociedade. A nossa sede sempre foi e sempre será aberta a toda a população local. Portanto, nós temos aqui famílias, temos estrangeiros, temos pessoas que nos visitam. Nós, quando fazemos o dia do motociclismo, que já fizemos neste caso, a nossa sede não dá. É impossível. E nós podemos levar o nome da Albufeira muito mais além, seja a nível nacional ou internacional. Mas está-nos a faltar agora este pequeno salto, este pequeno upgrade para nos poder dar a dimensão... Para juntar mais pessoas também. Exatamente. Porque a vossa ideia é juntar desde os pequeninos aos maiorzitos, não é? Para ter atividades conjuntas entre pais e filhos e todas essas coisas, não é? Sem dúvida nenhuma. E os miúdos gostam de motociclismo? Quem é que não gosta? Adoram. Nós durante muito tempo fizemos o batismo das motas, ou seja, uma vez mais, nós pomos as nossas motas à disposição e levamos pessoas, que neste caso, que nunca andaram de moto. Atenção, isto é, quando dizemos um passeiozinho, é uma experiência, é fazer alguns quilómetros de moto. Claro. Aqui dentro da Albufeira, para terem a pequena experiência ou a sensação do que é andar de moto. Os cheiros, a sensação, o passar no buraco, toda aquela emoção que nós temos quando andamos de moto. É isso que eu ia perguntar, o que é que se sente realmente a andar de moto? Só andando, está desde já convidada. O que nós queremos... Eu sei andar de moto. Eu digo já, porque eu tenho carta de moto, inclusive. Porque eu tirei carta de condução no Brasil e na altura havia uma promoção que era carro e moto. Eu aproveitei e fiz. E nós não nos podemos esquecer que a nível de duas rodas o mercado ou a venda está a crescer muito, exponencialmente. Porque agora com o aumento do combustível, o aumento do combustível, duas rodas, o preço do seguro ou tudo mais. Ou seja, não é só um pequeno grupo de
pessoas que andam de moto, ou seja, nós também fazemos como meio de transporte. E nesse aspecto também nos caberá a nós no futuro lutar para mais parques de estacionamento e tudo mais e haver uma consciência do que é andar de moto. Mas há gente que opta pela trotinete também, não é? Também, eu não queria entrar muito nisso porque há aqui Por causa de ser os elétricos, não, por haver uma lacuna, nós não sabemos muito bem o que é uma... A nível de legislação, não é? Não tem capacete, não há seguro, ninguém sabe muito bem isso. Pode andar no passeio ou na estrada, Exatamente. aquela... Portanto, o que nós esperemos é que não haja nenhum acidente com uma trotinete. Já tem havido, não é? Pois. Cabe aos motoclubes sensibilizar o governo, quem decide e quem produz legislação, para fazer uma discriminação positiva em relação às motas, porque na verdade há aqui diferenças que são muito acentuadas entre uma moto e um carro e parece-nos a nós que o governo também não tem isso em conta, portanto, cabe aos motoclubes sensibilizarem, se calhar não andam de moto, se calhar quem fez essa legislação nem sequer sabe andar de bicicleta. De bicicleta, não é? Portanto, assim não é fácil. Não é fácil manter. As vossas atividades, portanto, relativamente, praticamente estamos a chegar ao fim do ano, não é? Vão ter aquele passeio dos Pais de Natal, essas coisas? Vamos, sim senhor. Aliás, peço desde já, empresas, quem possa contribuir. Contribuir com o quê? Ou com dinheiro ou com brinquedos. Nós preferimos brinquedos, sinceramente. O que é que fazem com os brinquedos? Os brinquedos nós depois vamos articular, neste caso, com a Câmara Municipal e, neste caso, e com o Ministério da Educação, se é assim que eu posso dizer, para irmos visitar o máximo de creches de ATL que seja no Concelho da Albufeira. E para isso nós precisamos ter brinquedos para distribuir aos miúdos. Ou seja, há muitos miúdos e nós tentamos articular isso, que provavelmente pode ser o único brinquedo que recebem é o nosso. É assim? E nesse, tão sim. Grave a situação, sim? Bastante. Sim? Bastante. E nesse sentido nós tiramos uma vez mais, nós tiramos o nosso tempo, colocamos um dia de férias, porque é durante, neste caso, o horário de expediente e durante a semana, e vamos com todo o orgulho e de certeza absoluta que nós saímos de lá muito mais reconfortados que os próprios miúdos. Porque dá-nos uma alegria e eu às vezes até acho que é uma ação que nós fazemos e é um bocadinho egoísta, que parece que é para nós, porque saímos lá mesmo de coração cheio. Mas para isso, os brinquedos estão mais caros e quanto mais apoio nós podemos ter, melhor será um bocadinho o brinquedo que podemos dar a cada criança. Okay. Qualquer pessoa pode vir aqui à vossa contribuir. Sede. O ideal, porque quando falamos de dinheiro poderá sempre haver aquela situação de desconforto do dinheiro que fazem, entreguem-nos brinquedos. Seria para qualquer idade. Qualquer idade. Aliás, nós vamos, neste caso, desde o pré-escolar até, neste caso, às creches. Portanto, a maioria andará entre ali os 2, 3 anos até aos 7, 8 ou tudo mais. Sim. Mas os miúdos hoje em dia é difícil saber também o que lhes entregar. Nós não pensamos em coisas muito valiosas, mas é um miminho que todos nós podemos fazer. E aliás, convido desde já, quem tiver moto, 2 rodas, e se quiser juntar a nós, será muito bem-vindo. Só tem que vir vestido de Pai Natal. Diga uma coisa, vocês chegam assim, quantos é que chegam? 20, 30, 40 motas? Mais. Ou seja, nós coordenamos os horários. Todos vestidos de Pai Natal e chegam a uma escola. Todos vestidos de Pai Natal e chegamos a uma escola, ou seja, eu não queria falar muito do que nós fazemos, que é mais fácil. Cantamos. Essa parte eu não sabia. Cantamos, entramos. Portanto, o quê? Canções de Natal? Claro que sim. Desejamos um bom Natal a todos. Há um vídeo muito giro, se tiverem a possibilidade, vão ver, que é o motoclube a cantar, a desejar um bom Natal ao pessoal da Santa Casa, aos residentes do lar da Santa Casa e todos os outros utentes da Santa Casa. É um vídeo muito giro que a nós tocou-nos particularmente. Já vamos ver que é para chorar um bocadinho também. Também fazem, portanto, ações de sensibilização ou fazem atividades juntamente com os lares de idosos? É o que estava a dizer? Só na situação. Só foi, sim. E pronto, certamente com o tempo haverá essa possibilidade. Sim, nós fomos este ano à Martins Fernandes, fomos lá fazer uma ação e falar um bocadinho de motos, ou como é que nós andamos, como é que falamos, porque ainda às vezes há falta de informação de como nós circulamos na estrada e como nos identificamos e como nos cumprimentamos uns aos outros. É verdade, eu tenho a ver que fazem assim uma coisa assim. Isso quer dizer o quê?
quando passam uns pelos outros? Depende da forma como é visto, mas basicamente é nós a cumprimentarmos. É olá. É Não tem que olá. ser, não temos que nos conhecer ou tudo mais. O que nos une a nós é o gosto por andar de moto. E quando encontramos alguém do outro lado que nos cruzamos, que está de moto, ele está feliz e nós também estamos felizes. Ok. Ou seja, há uma pequena brincadeira que nós vemos o volume de satisfação do motociclista pelo número de mosquitos que tem nos seus dentes. É uma pequena brincadeira, mas sim, todos nós comemos mosquitos. Mas é uma forma de nós estarmos contentes. Por exemplo, muitas das pessoas dos carros não sabem que quando nós passamos os carros, e nos facilita, nós podemos agradecer com a mão ou com o pé. Pois, o pé não Ou seja, sabia. é essencial as pessoas compreenderem também que quando nós esticamos a perna direita, geralmente, deveria ser a esquerda, mas a maioria das vezes é a direita, é para agradecer. Não quer dizer que nós vamos dar um pontapé no carro, como às vezes podem pensar, mas isto é necessário também para verem a nossa imagem. Claro. Que é muito mais fácil tirar um pé, neste caso, do que uma mão. Ou seja, a nível de segurança e tudo mais. Tá? E são este tipo de coisas que também nos cabe a nós ter essa consciência e explicar às pessoas e sensibilizar o que nós fazemos. Agora ali a Ivone tem estado ali muito caladinha. Como é que tem sido a participação das mulheres, ou como é que vê a participação das mulheres no Clube Motar? A participação das mulheres é muito ativa, não é? Sim? Porque nós, Mas nas motas ou é só a ajudar aqui tanto nas motas como nos eventos, não é? A gente gosta de acompanhar os nossos companheiros, não é? Ok. E ir onde eles vão, dentro do possível. Mas também conduz? Não, eu por acaso não. É só... Não, eu gosto mais de andar à pendura. Ok. Mas temos aqui várias mulheres que sim, que Sim, conduzem a sua moto. E têm a moto delas e acompanham como eles, é igual. E a nível de... Mas há muitas, poderia haver mais, o que é que Podia acha? haver mais. Sim, mais Podia haver participação. mais, mas pronto, é aquelas que temos. Mas se calhar não é tão bem visto uma senhora andar de moto, a nível não, da sociedade, hoje em dia já se passou. E até é engraçado, não é? Muita gente comenta, olha, ali vai uma mulher. E já é, sim. Ainda apontam, ali vai, quer dizer que ainda sim, se aponta. Sim, já se aponta, mas com satisfação, com gosto. Tá Não é? bem. Como quem diz, olha, realmente estão a interagir, são Claro. mais ativas e tudo mais. E depois temos a parte social, não é? Também. Sempre ajudam que quando ajudamos, fazem é os tudo. eventos. Lógico, depois temos os eventos, nós temos loja, a nossa lojinha, o nosso merchandising. Já vi que vocês têm o temos vosso merchandising, temos aqui várias coisinhas em cima da mesa, só para enfeitar. Peço desculpa, se calhar era relevante a gente acrescentar que nós este ano fizemos o nosso primeiro Women's Ride. é verdade. A ideia é transmitir a mensagem que esta coisa é democrática, as mulheres são muito bem-vindas e são muito bem tratadas e a ideia é que cada vez tenhamos mais mulheres a andar de moto, portanto. Tivemos talvez 20, uma volta de 20 participantes. Já é alguma coisa. Mas isso é difícil, eu sei que é difícil porque eu há dias, já foi ano passado, fui a Lisboa e nunca tinha andado de trotinete. É como tenho duas filhas teenagers, portanto estão ali entre 13 e 14 anos, mamãe, vamos andar de trotinete. Vamos! Não disse que não. E foi muito engraçado a reação de muitas pessoas, apesar de ser capital de Lisboa, mas olharem o facto de uma mulher estar a andar de trotinete. Das miúdas não disseram nada, mas é o facto de uma mulher, se ela vai cair ou ela não consegue, e há sempre aquela... Não, mas aqui os nossos colegas são muito... São soft. São. Eles dão sempre uma ajudinha. Né? Portanto, e das angariações têm recebido algum dinheiro, também têm feito entregas de dinheiro. Não queria dizer dinheiro, mas... Sim, nós o que tentamos é, conforme os eventos que fazemos, e tendo que nós também precisamos de dinheiro para manter o clube e a sua estrutura ou tudo mais, nós sempre podemos, neste caso, revertermos para a sociedade. Tenho aqui um cheque... Sim, este foi o último cheque ilustrativo que nós demos aos bombeiros voluntários de Albufeira, que neste caso foi para comprar 2 rádios Ciresp, que era uma necessidade, ou seja, nós temos ótimas relações, neste caso, com os bombeiros voluntários de Albufeira, e o que nós fazemos sempre é saber quais são as necessidades. E depois fazem uma campanha específica? E depois fazemos uma campanha, ou conforme o evento. Neste caso, nós teremos uma verba disponível e, em conformidade com os sócios, decidimos que associação apoiar ou de que forma. Neste caso aqui, já sabíamos que os bombeiros precisavam de 2 rádios Ciresp,
Claro que não fomos tão ágeis e tão rápidos na resposta como era necessário, portanto, neste caso foi feito ao contrário. Os bombeiros adquiriram os rádios e nós posteriormente pagámos os rádios. Ok, pronto. Portanto, mas é preciso que funcione no final, exatamente. não é? Aqui de certeza que já viram várias vezes uma Moto 4 que anda por aí, que foi oferta do Motoclube de Albufeira e que já fez vários salvamentos e é muito... Na praia? Na praia, na praia. Portanto, e enche-nos de orgulho. Claro, claro que sim. Enche-nos de orgulho nisso. Também demos outra aos bombeiros estilos. Sim, também já demos, Então, neste Moto caso, 4 também? uma acelera, uma acelera. neste caso, de emergência, portanto, para os bombeiros civis, além de material de desencarceramento. Já demos muito ao longo dos anos. Aliás, é difícil nós dizermos que estamos a dar, não estamos a retribuir. A retribuir, de volta. claro, Portanto, claro. É diferente do dar. Sim, senhor. Portanto, falando de merchandising, de atividades, de coisas que vocês fazem, vocês até criaram um vinho. Como é que é essa história do vinho? Sim, nós temos a ideia e queremos que todos os nossos produtos ou tudo mais sejam feitos a nível local, se possível dentro do concelho. Então fizemos neste caso uma parceria com a Vida Nova e criámos o nosso próprio logo. É o vinho carburador. Carburador. Muito bem. Tem a ver com as motas, Tem a ver fazia com- todo o sentido. Ou seja, fizemos este primeiro ano e para o ano que vem vamos continuar Vão com a continuar? parceria e se calhar vamos até Correu bem, aumentar. correu bem, muito venderam bem. bastante. Além de vendermos, a nossa ideia é também poder contribuir localmente. Ou seja, não é tanto pela venda ou pela receita que fazemos, porque muitos destas garrafas que nós fazemos depois oferecemos, seja quando na nossa participação em motoclubes ou nos próprios aniversários, e no aniversário que fizemos, neste caso em fevereiro deste ano, por exemplo, foi uma das, entre aspas, prendas que demos, neste caso, a quem nos tem apoiado. E o piripiri? O piripiri é a mesma questão, portanto Qual é é o como uma nome? empresa local, é Piston, ou seja, é um pistão. Neste caso tem a ver o símbolo e também foi feito com uma empresa local, ou seja, tudo o que nós tentamos fazer, empresa local, lá está, isto nós vamos variando, isto é um merchandising que nós depois servem para os nossos sócios Pois. e nós também para podermos vender, mas tudo tem a nossa marca registada e tentamos fazer localmente. Também temos as carteirinhas, as máscaras que agora já não se utilizam, esta golazinha que parece que não, mas isto fica muito bem para levar para a praia, seja de moto ou quem quiser. Sim, sim. Aliás, o tecido é... fica desde já com uma nossa, muito obrigada. que é muito apetecível bem. para andar. Principalmente para as caminhadas assim ao fim do dia. Exatamente. E É há um para bocadinho levar. de tudo, ou seja, para transportar copos, tudo com o nosso símbolo. Muito bem, Tudo a feito canequinha, localmente, a canequinha. porta-chaves, a Lá está. faquinha. A faquinha, neste caso, que nós temos, lá está, faquinha. uma faquinha que nós utilizamos e tudo mais, Toda gira. toda gira que também dá para os nossos convívios ou cortar alguma coisa ou tudo mais e todos Faz nós, sempre falta. Faz sempre falta. E lá está, tudo com o nosso logo. O nosso intuito no futuro é conseguirmos ter uma gama de produtos em que começamos a fazer parcerias com lojas locais e que também possam revender o nosso produto. A vossa ideia com o vinho é depois talvez implementar assim, a comercialização do mesmo a nível de restauração e essas Sim, coisas. ou Tem pelo até menos- potencial para tal? Tem potencial, mas o nosso intuito principalmente é, neste caso, está sempre à venda aqui no clube, ou seja, e aos poucos nós conseguirmos aumentar um bocadinho, não digo comercializar na restauração, mas numa loja em que já tenha, neste caso, o restante produto, também poder ter uma garrafa destas. Pensando a nível dos estrangeiros, porque nós recebemos muitos visitantes estrangeiros aqui que gostam de motas, provavelmente até pelas restrições de viagem teríamos que fazer algumas garrafinhas pequeninas, Mais 100 pequeninas, ml, não é? para poderem transportar ou tudo mais. Para Mas isto, levar de recordação sem e dúvida, essas coisas. sem dúvida. Não é tanto pelo que está aqui, é a recordação. É a recordação. Nós começámos esta conversa, fizemos aqui um pequeno corte porque o Alexandre, por motivos profissionais, teve que sair, Ausentar. mas nós continuamos aqui a falar mesmo, não há problema. Quando celebraram os 30 anos, portanto há praticamente, não há 2 anos, mas pronto, há praticamente, está quase, qual foi o intuito do livro? O livrinho está aí? O livro é a história... Por quem é que foi escrito? A história de si. Sim, o livro, o intuito principal, e neste caso foi num período de pandemia, Foi em plena pandemia, sim? foi escrito em plena pandemia,
Portanto, o intuito é dar a conhecer. É claro que apenas num volume, e nós tentamos que tenham uma pequena história do clube, ou os seus sócios, tem os vários presidentes, os sócios, algumas ações, ou seja, é uma forma, neste caso, de nós mostrarmos um pouco o que é que tem sido o Motoclube da Albufeira. Porque provavelmente os mais novos não se recordam, mas nós nos anos 90 fazíamos corridas de velocidade aqui no centro da Albufeira. Como é que é isso? Ou seja, neste caso era da rotunda, por exemplo, dos Golfinhos, em direção à Marina. Ok. Fizemos várias corridas, fizemos concentrações também. Agora já não se pode, não é? Não pode. Ainda se pode? Nós é que houve, houve uma altura em que havia demasiadas concentrações e nós achámos que se estava a perder um bocadinho o feeling da nossa concentração. E então, neste caso, fomos para outras atividades, porque nós somos um motoclube em que, neste caso, temos que abranger o máximo de atividades possíveis e várias formas de estar. E aí apareceu também o Motofest e a Subida Impossível. Ou seja, já havia demasiadas concentrações e nós Fizeram um evento diferente. Exatamente. É claro que as corridas citadinas é um sonho que nós temos e acalentamos, mas também sabemos que ao longo dos anos várias regras e formas de estar, tudo mudou na sociedade e cada vez é mais complicado fechar uma artéria na própria cidade. Além disso, para haver também, neste caso, uma corrida, teria que haver pavimentação e tudo mais, ou seja, não é fácil tudo que abrange, mas é um sonho que nós gostamos e um dia destes vamos de certeza propor à Câmara Municipal a sua volta. Aliás, nós andamos sempre a falar um bocadinho, mas não é fácil e nós temos essa plena noção. E como é que é a vossa relação com outros motoclubes, não só do Algarve, também a nível nacional? Existe alguma amizade? Não, existe. Aliás, temos 30 anos. Sim. Ou seja, houve uma altura na nossa vida, e acontece ainda com muitos sócios, em que todos os fins de semana, ou de 15 em 15 dias, estão num lado diferente ou tudo mais. As pessoas conhecem-se. Isto era um mundo pequenino, em que cresceu, mas as amizades mantêm-se. Nos convívios das motas, o que nós vemos, nós não vemos pessoas no telemóvel, nós vemos pessoas a conversar. E isso mantém-se. Isso é novidade. Sim, claro, nós gostamos de falar e tudo mais. E o que acontece, por exemplo, ainda no fim de semana passado, nós estivemos em Almodóvar, que era o aniversário do Motoclube de Almodóvar, e fomos no mesmo dia também às rodas do relógio em Lolé. Ou seja, são pessoas bastante ativas de todos os motoclubes. Neste caso, as redes sociais ajudam-nos a comunicar entre nós. Hoje em dia está facilitado o trabalho. E todos nós divulgamos as atividades entre todos nós. Ou seja, porque são amigos e... Exatamente. Também para apoiar, porque todos nós temos o mesmo pensamento, que são as motos. É isto que nos une a nós, nós somos partidários e todos nós queremos que as motos desenvolvam. E sabemos que é uma fatia muito importante, neste caso, do PIB, de tudo mais. Ou seja, nesse caso, nós estamos todos unidos, claro que sim. Mas tem um custo elevado, não? Este hobby, esta atividade... Tem um custo elevado, tanto a manter nível... a moto, vamos lá, manter a moto porque faz mais quilómetros que o normal. Os custos de combustível, sim, são caros, mas nós também temos que ter, entre aspas, a perspicácia de alterar os convívios. Se calhar, em vez de fazermos tantos passeios em que íamos parar a restaurantes ou tudo mais, começamos a fazer piqueniques e a parar, ou seja, não devemos poupar na gasolina, porque nós temos que andar de moto, mas podemos poupar no restante. E nesse aspecto, fazer um equilíbrio de contas. Tentamos fazer um equilíbrio de contas. Se for o caso, até fazer passeios mais pequenos, para haver o equilíbrio de contas. Não deixa de haver um passeio, é um pouco mais pequeno. Exatamente, tem que ser assim. Tem que ser assim. Para 2023 vai ser um grande desafio, não é? Pois. Vai ser um grande desafio. Vamos todos andar com uma moto solar ou elétrica? Sim, ou a pé. Ou então vamos pôr o combustível à Espanha. Também. Não fui eu que disse. Não, fomos nós. E falando de custos, quanto é que custa manter esta sede? Quanto é que pagam? Qual é o custo e os lucros que têm anualmente? Bom, eu digo se são autossustentáveis, não é? Somos. Somos autossustentáveis. Sim. O lucro propriamente dito. Dá para o gasto. Porque há sempre despesas, o que se recebe, a luz, a gás, a água. Mas pagam a renda?
Não, aqui Ok, não. pelo menos isso, Essa ok. parte não, mas pronto, a luz tem um custo elevadíssimo, Pois. é muito cara, não é? A água não tanto, mas a luz sim. Claro. E pronto, e depois já há a manutenção da sede constante, não é? Há uma pintura, há uma reparação, há pronto, tudo isso. Tudo isso? Lucro propriamente dito é quase resto de Está ali. É mesmo, toma lá da cá. Mas nós não precisamos de lucro. Mas lá Pois, está, nós nós não Precisa de se manter, não é? precisamos Nós precisamos de manter manter. e o que for saudável e nós, as nossas ações para depois reverter. Portanto, não é preciso dinheiro, não é preciso dinheiro. Precisa é de movimentação. Exatamente. Diga-me uma coisa, e isto de andar de moto, ou a prática no motoclube pode ser considerado um desporto? Sim, É um desporto? para nós é um desporto. Para Não, nós mas é... eu digo a nível geral. Não, o andar de moto não. Aliás, nós temos sócios, ou falando do âmbito geral, em que é um meio de transporte, Ok. é simplesmente um meio de transporte, porque é mais barato, há estacionamento e tudo mais. Depois vem a parte do hobby ou do gostar, que em vez de irmos, por exemplo, sei lá, pescar ou caçar ou tudo mais, andamos de moto. Portanto, é a parte do hobby. E depois também vemos com a parte do desporto, pelos pilotos que nós apoiamos. Como assim? Ou seja, por exemplo, nós apoiamos vários pilotos de vários quadrantes, mas, por exemplo, temos agora o miúdo, Alexandre Turcato, que faz o campeonato regional de infantis e foi agora campeão regional do Algarve. Temos o Miguel Romão, que faz o campeonato nacional de Eurosport e foi campeão nacional agora. Portanto, vamos no próximo dia 19 de novembro, ali ao Autódromo de Portimão, neste caso para a consagração. Apesar de já ser, vamos fazer a festa com ele. E apoiamos outros pilotos, por exemplo. Mas apoiam Financeiramente, ou neste caso pagarmos as inscrições na federação, porque é tudo muito caro. Ok. Não se compreende às vezes como é que uma inscrição custa 300 €, ou seja, para meia dúzia de provas. Mas na medida do possível nós Tentam damos ajudar a nossa nesse sentido. contribuição. Depois temos pilotos que vão um bocadinho mais além, como o nosso Pedro Espinha, que já fez o African Race e está a tentar fazer o Dakar, e nós temos que apoiar no máximo possível. Temos, por exemplo, o Renato ou o Ruben, que fazem, neste caso, agora fizeram a Baja de Porto Alegre, ou seja, andam, e é uma forma de dignificarmos o nosso clube e também Os pilotos Albufeira. são da Albufeira? São da Albufeira. São todos naturais da Albufeira? Naturais. Muito bem. Às vezes podiam ser de... Não, lá está. do Algarve. São Nós mesmo da queremos, Albufeira. neste caso, que sejam pilotos da Albufeira do Concelho. Nós Claro. somos o motoclube do Concelho, não somos o motoclube de Albufeira. Nós somos do Concelho. Concelho E nesse aspecto tentamos abranger o máximo de pessoas do Concelho. Muito bem. E qual é a diferença entre um grupo motar e um motoclube? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu também gostava de poder esclarecer sem ter dúvidas. Todos nós andamos de motas. Sim. Portanto, a partir daí, o nosso gosto é igual. Pessoalmente, eu não vejo nenhuma diferença entre um grupo motar e um motoclube. Vejo sim que nós somos federados e temos, neste caso, depois um conselheiro, neste caso, que se reúne com a federação e em conjunto, que aí são os motoclubes que tentam projetar um dinamismo a nível nacional e nós aí estamos, neste caso, estamos sempre à frente, não é? E podemos, inclusive, manifestar-nos, seja pelo imposto de selo que pagamos das motas e tudo mais, e podemos estar, mas só os motoclubes, sem a quantidade enorme de grupos motards ou mix que se juntam, não somos ninguém. Portanto, nós temos que ver por um todo. Claro que, a nível da federação, ou neste caso das câmaras municipais, ser um motoclube, aliás, também por estarmos registados, ajuda-nos. Claro. Ajuda-nos. E podemos representar melhor. Ou seja, os próprios motoclubes, se formos pensar nas grandes referências, todos dizem o nome da sua terra. Ou seja, Motoclube Albufeira, Motoclube Olé, Motoclube de Lisboa, Motoclube do Porto, Motoclube de Faro. Ou seja, todos nós dizemos aonde estamos. Motoclube Moncarapaz, o que seja. Todos nós dizemos a terra e o que representamos. As nossas próprias cores, ou o pano, como queremos dizer, lá está, a palavra Albufeira vem em destaque. Pois. Toda a Para nossa... identificar logo o sítio de onde são. Exatamente. E é o que é pretendido. Claro, mas o grupo motar então tem Poderá ter outros componentes. Pode não ser uma associação registada, Pois. pode ser um grupo de amigos
que pretende andar de moto e sente-se bem com... É uma forma Mas se um eles pouco quiserem diferente de fazer estar. atividades ou qualquer coisa, Claro que já- sim, e se for uma igual atividade em que fazem, nós não é? achamos condigna, claro que sim, nós estamos lá Podem ser- e nós lá estaremos para apoiar. Muito bem. Podem se juntar sempre. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Sente que o clube, agora ia dizer Clube Motar, sempre o Motoclube de Albufeira tem o devido reconhecimento? Outra pergunta complicada. Se nós sentirmos, por exemplo, a nível da população, sim, a grande maioria... São bem aceitos a nível social aqui? Sim, eu vou falar na maioria, sim, na maioria, somos. claro. Nós nunca deixamos de ser aqueles que andam de moto e que provavelmente vestem um colete preto e que podem parecer feios e maus, mas não é o caso. Porquê que Não podem é o parecer nosso feios caso. e maus? Porque há muitos filmes. Há muitos filmes, não é? Está a Há falar sempre os de grupos. filmes ou filmes mesmo? Não, filmes. Em que a ideia que passa cá para fora, ou às vezes nós também tentamos transmitir isso, que está no nosso ADN, em que somos um grupo fechados, em que neste caso... E que unidos fazem a força. Exatamente, e que se chegarmos a qualquer lado podemos fazer o que querer. Não é esse o intuito. Nós estamos muito bem integrados na sociedade. Todos nós somos pais de família, com crianças e tudo mais. Na escola e tudo. Na escola, e que vamos à associação de pais, e isto e aquilo, e é apenas um hobby, como se fôssemos caçadores ou pescadores ou tudo Pois. mais. A grande vantagem que nós conseguimos fazer é retribuir à sociedade. E não temos problema nenhum em... Porque são uma associação, não é? Exatamente. E não temos problema nenhum em mostrar que somos do Motoclube de Albufeira. Aliás, é um orgulho. É um orgulho. É um orgulho. Muito bem. Tem assim alguma história caricata para contar, daquelas histórias assim que pouca gente sabe? Mas com um sorriso diz tudo. Nós temos muitas histórias engraçadas. Talvez assim uma, não sei, já combinámos passeios em que as pessoas não comunicam e vai cada um para o seu lado e desencontramos todos. Desencontram-se. Eu estou a pensar em histórias mais antigas, quando não havia telemóveis ou tudo Sim, mais, sim. de acabar a gasolina e ficarmos parados a meio da autoestrada, de não podermos consertar os nossos remendos ou nas rodas ou tudo mais e ficarmos para trás. Fazemos muitas brincadeiras entre nós. Sim, Muitas são muito brincadeiras. Eu brincalhões. posso lhe dizer, por exemplo, agora a última que foi feita este sábado é recente, se calhar a maioria dos sócios não sabem. Nós lá está, nós temos o nosso colete, não é? Sim. Com as nossas cores atrás, e há sócios, como todo mundo, que gostam de colocar todos os tapa-furos, ou seja, queiram dizer aqui, como a Ivone tem vários. Sim, ok. E tivemos um sócio, que é uma coisa que eu por acaso tenho que fazer há muitos anos, que foi colocar o símbolo da Kawasaki e também o seu grupo sanguíneo. É um sócio que a maneira de estar dele, por vezes, ele está bem, mas fica carrancudo ou tudo mais. Portanto, quando, neste caso, ele foi cozer o seu coletezinho, ele foi dar uma voltinha e quando chegou, além daquilo que ele tinha pedido, ele tinha um smile com cara de mal, assim aqui que ele não se apercebeu. Ou seja, ele colocou o colete, toda a gente brincava com ele e ele só viu os outros dois. Portanto, isto é uma daquelas pequenas brincadeiras Claro. que nós vamos fazendo em outros. E tem Temos que ser. uma, por exemplo, que nós gostamos de fazer. Este picante é picante, portanto, e às vezes chegam aqueles amigos E temos aquele nosso sócio especial, que não gosta nada de picante. em que por vezes fazemos umas brincadeirazinhas com os picantes e tudo mais. Há muitas Tudo brincadeiras, mas saudável, sim. tudo saudável e lá está. Nós queremos é divertir-nos e estar bem com todos. Mas o picante é uma questão de costume. O meu cão já gosta de picante. Há uns mais picantes que outros. Não, mas este é mesmo terrível. Este é bastante Este picante. é uma mesmo- sacana? É. Como é que E é? nós É capaz de temos ser um um bocadinho sócio pior. que gosta muito de picante e gosta muito de inventar, com os filipinos. Tá E bem. então, no dia do nosso aniversário, ele veio pôr picante no copo do Pedro. Só que teve azar, porque a gente chamou Trocaram de copo? para experimentar este picante. Só que o picante já tinha sido posto em muito picante, né? Ok. E o coitado chorou mesmo. Pronto. É as Mas, brincadeiras saudáveis que têm voltando só à fazer. sociedade, por exemplo, nós, lá está, para a Vida Impossível pedimos sempre, nós temos cartaz e tudo mais, este é o pequeno flyer que nós também entregamos Sim. e por trás tem um O sem patrocínio. número de patrocinadores que nos ajudaram, todos locais. Portanto, quando disse como é que a sociedade nos vê,
Isto Então, aqui uma também resposta, também é a prova que as empresas, e nós vamos lá chegando da melhor forma possível, também nos veem como uma forma ativa. E sabemos que o pequeno contributo que eles dão aqui vai ser bem gerido e não é para nós pessoalmente ou para enriquecimento. Depois vocês fazem questão de mostrar o resultado. Claro que sim, claro que sim. E tem que ser assim, E tem que ser assim. com a maior clareza possível. Agora, se tivesse assim que enviar um recado a alguém, eu digo um recado porque pronto, estamos aqui a falar de uma forma muito informal, não é? A quem é que enviava e o que é que diria? O recado é simples, é simples. A quem o dar não sei, porque falando aqui do poder local há uma grande divisão, seja a nível da Assembleia ou tudo mais, portanto, há vários partidos e há vários vereadores em que cada um tem a sua forma de ver. O que nós, como motoclubes de Albufeira, gostávamos era que nos dessem a oportunidade de expor as nossas ideias, de explicar o que é que já fizemos, o que é que vamos fazer para o futuro para conseguir ter uma sede condigna. Basicamente, portanto, o vosso foco é mesmo a sede, nesta altura. Isto impede-nos de dar saltos maiores, de trazer eventos maiores para a Albufeira. Também, sim. E tudo é feito, nós há bocadinho mostramos ali um pequeno espaço que temos para a arrumação. Depois eu teria que levar a várias casas de sócios, porque depois há um que tem os cartazes, há o outro que tem outras, ou seja... Neste momento tem o vosso material um pouco espalhado, não é? Um pouco espalhado, porque aqui também não conseguimos fazer. E, por exemplo, trazer um dia de motociclismo, como nós trouxemos há uns anos atrás, em que trouxe milhares de pessoas à Albufeira, os sócios que o digam onde é que andaram todas as estruturas, porque nós não conseguimos ter uma sede para ter todo o nosso espólio de material ou receber os visitantes condignamente. E mostrar também os vossos prémios, sem tudo dúvida. que tem ali. Sem Nós dúvida. fomos ver há pouco, portanto, praticamente é um sítio de nosso armação, armazém, é um sim, armazém, o nosso armazém. e realmente é pena estarem tantos prémios e tantas coisas ainda em caixas porque não cabem já nas Sim. paredes e pronto, é esse o recado, fica o recado dado. Fica o recado. Fica o recado dado. Muito obrigada por nos receber aqui na vossa sede do Motoclube de Albufeira. Esperemos que os vossos recados e a vossa voz chegue certamente às pessoas certas. E a vocês que nos acompanham semanalmente, muito obrigada. Não se esqueçam de fazer o vosso like nas nossas redes sociais e de ver e rever a entrevista posteriormente. Muito obrigada e até para a semana. Obrigado pela oportunidade. Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Esta quarta-feira, às 11 horas, com repetição às 21 horas. Aqui e ali é uma parceria com o jornal A Voz do Algarve e conta com o apoio Golden House Imobiliária, a sua imobiliária de confiança há mais de 20 anos em atividade no Algarve.